Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar o meu primeiro SaaS, um sistema de agendamento online. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como que funciona esse sistema, para o que ele foi feito, tá? Então estou aqui como uma forma de divulgação do sistema. Eu lancei, comecei a divulgar ele há pouco tempo. Então aqui estou mostrando aqui no YouTube para quem tiver interesse em adquirir esse sistema, assinar esse sistema, na verdade, né, e também para os desenvolvedores, que é da mesma área que eu, tá aprofundando mais a sua visão e a sua curiosidade com relação a SaaS, tá. Então hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como que funciona esse sistema e quais são as funcionalidades do Agendei, que é um sistema de agendamento online. Por que ele foi feito, pessoal? Ele foi desenvolvido pensado em profissionais autônomos, então prestadores de serviço. Então aqui vocês já estão vendo a landing page do sistema, é uma landing page bem moderna, mas não tão robusta, tá. Tem várias informações aqui, então eu vou passando aqui um pouquinho da página e depois eu mostro para vocês dentro do sistema, tá. Então aqui essa primeira parte, tá, que vocês conseguem visualizar uma imagem lá dentro do sistema. Aqui aparece quais são alguns benefícios que o profissional vai ter usando o sistema, que é redução de faltas. No sistema tem lembretes automáticos via e-mail e isso acaba reduzindo falta do cliente, tá? Economize tempo. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que o cliente realiza um agendamento sem ter contato com o profissional, bem rápido, bem simples e muito intuitivo. Fidelize clientes, experiência profissional que mantém clientes voltando. Gerencie clientes. Aqui no sistema, o profissional ele consegue fazer o gerenciamento de todos os seus clientes, tendo um histórico, enfim, muitas coisas para fazer esse gerenciamento do cliente. Aqui abaixo aparece as principais funcionalidades do sistema. Primeira e mais visual é a página personalizada do cliente, tá? Então, o profissional ele consegue ter uma página personalizada dele, que mostra os serviços, os horários, a localização e as avaliações que esse profissional recebe. Então, ele recebe um link, ele consegue personalizar a página dele e ele divulga esse link e os clientes têm contato direto nessa tela para aí dar o start de agendar o horário, tá bom? Aqui mostra também uma imagem da tela que o cliente visualiza para realizar um agendamento. Então é bem simples, bem fácil. Ele seleciona o serviço, a data e o horário, clica ali em agendar e pronto. De acordo com as configurações que o profissional configurou, depois eu vou mostrar para vocês, aquele agendamento já está confirmado de forma automática e ele recebe um e-mail, tanto ele e o sistema envia tanto um e-mail para cliente para o profissional, avisando eles desse agendamento, tá. Outra coisa, relatórios, algo muito importante para todo tipo de negócio, relatórios. Aqui o profissional consegue filtrar por mês, por tipo de status e serviço, ele consegue fazer um relatório do trabalho dele, por exemplo, quantos agendamentos teve naquele mês, qual foi o faturamento dele de acordo com os agendamentos concluídos, quantos clientes ele atendeu, qual que foi a avaliação média. Então isso é uma coisa muito boa dentro do sistema. Aqui a tela de gerenciar os clientes, tá? Consegue ver o total de clientes. Ali ele consegue visualizar os clientes cadastrados, consegue ver detalhes de cada cliente. Aqui as configurações do sistema, o profissional ele cadastra o tipo de serviço, o horário, depois eu vou mostrar mais a fundo para vocês também. E aqui as avaliações. Dentro do sistema tem um sistema de avaliação, que o cliente pode expor essas avaliações também, caso ele queira, tá? Então isso aqui é algo muito bom também. Aqui tem a parte de planos, tá? Aqui mostra todas as funcionalidades do sistema, aqui uma seção de dúvidas e a seção de contato. Aqui eu decidi deixar 30 dias para teste para os profissionais, né, terem essa oportunidade de conhecer o sistema, se aprofundar no sistema, caso tenham interesse em assinar um plano lá no futuro também. Então aqui sem muita enrolação, vou aqui mostrar para vocês como que é a plataforma por dentro, tá. Então assim que o profissional
acessa o sistema, ele dá de cara com essa tela inicial que mostra os agendamentos do dia, tá? Então eu vou entrar aqui em um dia que já tem um agendamento. Então, por exemplo, aqui já tem um agendamento confirmado, dia 15. Então aqui o profissional ele consegue visualizar esses agendamentos, tá bom? Então tem vários tipos de agendamento: concluído, falta, confirmado. Eu vou mostrando isso a fundo para vocês. Mas antes de eu me aprofundar nisso, eu vou mostrar aqui a parte de configurações, que é a primeira coisa que o profissional tem que fazer dentro do sistema. Configurar os serviços que ele oferece, os horários que ele realiza os atendimentos e algumas opções aqui, confirmações de agendamento muito importante. Então vamos lá. Primeiro ele vem, coloca o tipo de serviço dele, aqui por exemplo, esse é uma barbearia, então sobrancelha, barba, corte de cabelo, ele configura o nome do serviço, a duração e o preço do serviço, tá? Vindo aqui para essa segunda tela, ele configura os horários de atendimento e também o intervalo entre esses horários. Então, lá disponível para o cliente, de acordo com o que o profissional configurou aqui, por exemplo, 5 minutos, de 5 em 5 minutos vai ter horário disponível lá na agenda, tá? Por exemplo, esse, esse profissional atende das 8 às 17. Então, 8 horas, 8 e 5, 8 e 10 vai ter lá um horário disponível. Claro que de acordo com o tempo de serviço cadastrado. Por exemplo, agendei um horário hoje às 8 horas. E esse tipo de serviço tem 60 minutos. Claro que o próximo horário disponível vai ser às 9 horas, tá bom? E por aí vai. Aqui em geral, assim como eu falei no começo, que é essa confirmação automática? Assim que o cliente agenda, se o profissional deixou aqui de forma automática, aquele agendamento vai ser confirmado naquele mesmo instante, tá? Então o profissional não tem que entrar no sistema, confirmar aquele agendamento. Então aqui, se o cliente ele pode escolher se ele quer os agendamentos de forma automática ou não. Prazo para cancelamento. Aqui o profissional ele consegue colocar um tempo, quanto tempo antes o cliente pode realizar um cancelamento, tá? Então aqui, como exemplo, está 24 horas, então o cliente ele só pode cancelar um agendamento 24 horas antes. Antecedência para agendamento, o que que seria isso? Quanto tempo antes o cliente pode realizar um agendamento? Então isso aqui é muito importante também. Essa outra aba tem exceções, aqui o cliente ele consegue bloquear a agenda dele por tempo indeterminado, tá? Ele consegue também, bloquear dias específicos e consegue colocar o motivo do bloqueio desse dia. Então aqui, por exemplo, bloqueei a agenda, coloquei aqui o motivo férias, tá? Vou desativar aqui. Também consigo colocar exceções, por exemplo, bloqueei dia 23 de abril por motivos de dentista, tá? Somente como exemplo. Então o profissional configurou, fez essas configurações, aí sim ele vem aqui em compartilhar e começa a divulgar o link dele. Então ele vai ter essa tela personalizada aqui, essa página personalizada aqui, que ele pode divulgar o link dele no Instagram, Facebook, enfim, onde ele quiser. E o que que aparece nessa página? Aparece serviços, aqui aparece o horário, o preço do serviço, aparece os horários que esse profissional atende, a localização desse profissional e aqui o cliente consegue abrir no Google Maps a localização do profissional. Isso aqui é muito bom. E aqui também uma parte de avaliações. Eu vou mostrar para vocês mais a fundo, mas aqui ele consegue deixar exibindo as avaliações que ele recebe dos clientes dele, tá? Que aparece a avaliação média, um botão para ligar para esse profissional, para ir direto para o Instagram dele e também um contato via e-mail, tá bom? Voltando aqui para o sistema, na tela do profissional, aqui na agenda, como eu mostrei para vocês, tem aqui o dia que ele seleciona, ele consegue visualizar os agendamentos. E aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui o profissional decidiu confirmar de forma manual os agendamentos. Então aqui vai aparecer o cliente agendando e ele confirma ou recusa esse agendamento. Isso aqui tem um ponto bom porque ele consegue fazer o gerenciamento também, se ele quiser ter o controle total da agenda dele, então ele consegue ter isso de forma manual também, tá? Então aqui tem agendamento concluído, tá? E os tipos de e-mail que o cliente e o profissional recebe é quando o cliente agenda, o profissional recebe e-mail, o cliente recebe e-mail de confirmação, quando o agendamento é concluído, o cliente recebe e-mail,
Quando tem alguma falta e o profissional coloca que o cliente faltou, o cliente recebe um e-mail, entre outros vários tipos de e-mail, tá bom? Avaliações, o profissional recebe e-mail, enfim, vários tipos que eu também vou mostrar para vocês os e-mails que cada um recebe. Aqui tem uma tela de pendentes, aqui confirmação e conclusão, então aqui agendamentos pendentes de conclusão. Se o profissional configurou de forma manual os agendamentos, tem uma tela específica para isso. E de conclusão também. Aqui dia 7 de abril tem um agendamento que já foi realizado e aqui o profissional conclui esse agendamento ou coloca como falta, tá? Então aqui tem uma tela específica para isso. Aqui também no sistema, o profissional ele consegue cadastrar um cliente ou agendar para um cliente ali que tem dificuldade de acessar o sistema. Então o profissional ele consegue fazer isso também, tá? Selecionando o cliente e realizando o agendamento. Então aqui ele consegue cadastrar um novo cliente também, tá bom? Aqui a tela de clientes, aqui o profissional ele consegue ter esse gerenciamento de clientes. Aqui tem uma parte de filtros também, que o profissional consegue selecionar. E aqui uma outra coisa muito boa que é a parte de avaliação, tá bom, pessoal? Assim que o cliente finalizou um agendamento, ele recebe um e-mail de que aquele agendamento foi finalizado e ele consegue avaliar esse agendamento. Então aqui o profissional recebe nessa tela todas as avaliações que ele recebe. E aqui ele tem um botão de destacar para aparecer lá na página personalizada dele, tá bom? Isso aqui é algo muito bom, excelente também, que o cliente consegue, que o profissional consegue ter a noção de como está sendo os atendimentos dele. Aqui tem uma página de instrução, caso o profissional fique perdido no meio do sistema, e também tem a tela de relatórios. Isso aqui é algo excelente também. Eu vou selecionar aqui o mês passado, que aqui o profissional ele consegue visualizar total do agendamento, o faturamento dele, quantos clientes ele atendeu, e ele consegue exportar isso lá pro Excel. Aqui aparece serviços mais procurados, horários mais populares e também comparação com o mês anterior, tá bom? Eu vou selecionar aqui o mês atual. Ele vai aparecer aqui, comparação com o mês anterior, ele mostra esse dado também, que é algo excelente, tá bom? Aqui mostra um gráfico de todos os dias que teve agendamento, com um total de agendamento, tá? Isso é algo muito bom. Aqui em meu perfil, ele consegue personalizar aqui com uma imagem a logo do espaço dele, coloca o endereço do estabelecimento para exibir lá na página personalizada. Aqui, informações do negócio, ele coloca o nome do negócio dele, coloca o Instagram dele, aqui o telefone, o nome dele, então ele deixa tudo bem configurado. Aqui a parte de configurações já mostrei para vocês, tela de assinatura, tá? Então aqui ele consegue fazer o gerenciamento da assinatura dele e também a parte de exclusão de conta. E aqui excluiu, perdeu tudo, que tá bem autoexplicativo, então essa ação não pode ser desfeita. Agora, pessoal, indo aqui para a tela do cliente, que o cliente visualiza, o que que o cliente tem aqui? Assim que ele acessa o sistema, ele tem essa página inicial, que ele consegue alterar a senha dele e agendar um serviço, que é o foco principal, tá? Então ele clicou aqui em agendar serviço, fazer agendamento, o que que ele consegue visualizar? Ele seleciona o serviço dele, seleciona o horário. Aliás, seleciona a data e o horário e clica em agendar. Pronto, agendamento confirmado. Aí ele consegue voltar para a agenda. E, gente, muito fácil, muito simples e muito intuitivo isso. O cliente não precisa ficar mandando mensagem para o profissional para fazer um agendamento. O cliente não precisa ficar enchendo o saco. Ele só acessa o sistema e realiza o agendamento, tá? Então aqui ele consegue ver os próximos agendamentos, consegue ver o histórico de agendamento dele. Aqui ele consegue visualizar a página do profissional dele, tá? Consegue visualizar as avaliações destacadas. Aqui o cliente ele consegue visualizar isso. É bem fácil, não tem muita complicação, não tem muitos passos que o cliente precisa fazer. É bem simples, bem rápido e bem fácil, tá? E aqui, pessoal, como que funciona as notificações, tá bom? Aqui tem e-mail de boas-vindas. Novo agendamento, aqui aparece um novo agendamento, caso ele configurou de forma manual, aqui aparece acesse o sistema para confirmar ou recusar
esse agendamento. Aqui, nova avaliação recebida, aparece aqui o comentário do cliente, quantidade de estrelas, aparece também novo agendamento confirmado, que foi de forma automática, então o profissional que ele configurou de forma automática os agendamentos, ele só recebe a confirmação desse agendamento e ele vai ter aqui essas informações. E tem várias opções de e-mails que hum, o profissional recebe de notificação. E aqui também, pessoal, aparece as notificações que o cliente recebe, tá bom? Então aqui tem agendamento realizado, tá bom? Aqui ele recebe essa confirmação, agendamento cancelado, caso o cliente ou o profissional cancela um agendamento, falta em agendamento, aqui agendamento confirmado. Então, são vários tipos de notificações também que tanto o profissional quanto o cliente recebe do sistema, tá bom? Então, pessoal, aqui esse vídeo está sendo mais para mostrar como que funciona o sistema, é mais uma forma de divulgação do sistema, tá? Mostrando para vocês. E no próximo vídeo eu mostro para vocês, como eu sou desenvolvedor, eu mostro para vocês quais foram as dificuldades, quais foram as tecnologias que eu usei para desenvolver esse sistema. Então, aguarde também o próximo vídeo para vocês ficarem por dentro disso, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você tem algum feedback, alguma ajuda para acrescentar a mim, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz com isso também. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.